Caio Musônio Rufo nasceu por volta de 20 a 30 d.C., na Etrúria, região atual da Itália Central. Era da ordem equestre, estando abaixo da ordem senatorial. Rufo morreu por volta do ano 100. Ele nada escreveu, mas, segundo Roberto Radice, no nível estoicismo, 2 alunos seus incumbiram-se disso. Foi Lúcio, que escreveu as 21 Diatribes, e Pólio. Musônio foi exilado por Nero, retornando sob Galba, e foi exilado novamente por Vespasiano, e voltando novamente sob Tito. O filósofo foi o mestre estoico de Epiteto. Rufo foi um dos 4 grandes filósofos estoicos romanos, sendo os outros 3 Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. O conhecimento atual que temos dele, porém, é muito inferior em relação aos outros 3. Musônio Rufo era considerado o Sócrates romano. Sua formação se enriquece pela convivência com Trásio Epeto, senador de formação estoica condenado por Nero e pai de Fânia. Musônio Rufo é uma referência por defender a igualdade na educação filosófica de homens e mulheres e por rejeitar esse padrão duplo de entendimento. O fato que parece óbvio hoje em dia foi um avanço para a época, e é exatamente por isso que o seu legado vem sendo retomado. O filósofo também falava de casamento como algo igualitário, no qual os 2 deveriam ser devotos um ao outro. Ele falava do casamento de Pórcia e Brutus, como uma linda união que inspirava virtude um no outro, além de se apoiarem para enfrentar as adversidades. 3 séculos antes, Cleantes escreveu um livro intitulado sobre a tese de que a virtude é a mesma no homem e na mulher. Uma das primeiras e talvez mais conhecidas obras de Zenão, República, foi uma oposição direta à obra de mesmo nome de Platão. Ele rejeita os ensinamentos de Platão em favor de uma vida mais simplista e afirmou que homens e mulheres eram completamente iguais aos olhos da sociedade e não havia injustiça porque todas as ações procediam da razão, acreditando que todo o universo é uma única grande cidade de deuses e homens sem distinção de raça ou nacionalidade. Esses exemplos demonstram que os estoicos tinham uma visão avançada sobre a igualdade de gênero. O estoicismo é uma filosofia cosmopolita, ou seja, entendia as pessoas como cidadãos do mundo, irmãos dentro da mesma comunidade humana. As 2 palestras do grande estoico romano Musônio Rufo, nas quais ele argumenta que as mulheres têm o direito de se beneficiar do mesmo treinamento filosófico que os homens, porque são capazes de possuir as mesmas virtudes fundamentais de caráter. Essas 2 obras são: as mulheres também devem estudar filosofia, que é a Diatribe 3, e as filhas devem receber a mesma educação que os filhos, Diatribe 4. Em mulheres também devem estudar filosofia. Musônio afirma que as mulheres recebem dos deuses o mesmo poder de raciocínio que os homens, o poder que empregamos uns com os outros e segundo o qual consideramos se cada ação é boa ou má, honrosa ou vergonhosa. O lema do estoicismo é viver de acordo com a natureza, que significa sermos seres racionais e sociáveis. Assim, o que Rufo está ratificando a igual capacidade das mulheres de viverem a partir dos preceitos estoicos. Viver de acordo com a natureza significa usar a razão para melhorar a vida social. Além disso, nos aponta Rufo o desejo da virtude e a afinidade com ela pertencem por natureza não apenas aos homens, mas também às mulheres. Não menos do que homens estão dispostos por natureza a agradar-se por atos nobres e justos e a censurar coisas opostas. Sendo assim, por que seria apropriado que os homens, mas não as mulheres, procurassem viver honrosamente e considerassem como fazê-lo, que é o que é estudar filosofia?
É apropriado que os homens sejam bons, mas não as mulheres? Consideremos também, um por um, cada um dos atributos que são apropriados para uma mulher que seria boa, pois será evidente que cada um deles viria a ela mais facilmente da filosofia. Rufo fala ainda que a filósofa mulher seria justa, autocontrolada, livre da ganância e do apego, que seria uma boa parceira, colega de trabalho e mãe. Em As filhas devem receber a mesma educação que os filhos, Musônio defende que não há dois tipos de virtude, um para o homem e outro para a mulher. Assim, homens e mulheres devem ter bom senso, viver de acordo com a justiça, possuir autocontrole. Segundo Musônio, e é claro que concordamos, é inteiramente apropriado que homens e mulheres tenham a mesma educação e possam desfrutar dos benefícios da filosofia. Se a filosofia pode nos transformar em seres melhores, que praticam o bem, por que privar as mulheres dessa educação? É interessante que Musônio Rufo argumenta sobre a virtude da coragem, que poderia ser entendida como uma característica apropriada apenas para os homens. Ele, porém, argumenta que também é necessária para uma mulher. Ele disse assim: na verdade, as mulheres também devem estar prontas para lutar. Como então as mulheres podem não precisar de coragem? A tribo das Amazonas, ao derrubar muitos povos com armas, mostrou que as mulheres podem participar de conflitos armados. Então, se algumas mulheres não têm coragem, é por falta de prática e não por coragem não ser uma qualidade inata. Vale ressaltar que a coragem é uma das 4 virtudes estoicas cardeais, juntamente com a sabedoria, a justiça e a temperança. A coragem ou fortitude, como virtude estoica primária, abarca um conjunto de forças de caráter em que confiamos para nos elevarmos acima de coisas que de outra forma poderiam nos arrastar para baixo. Sêneca disse assim: coragem não é temeridade inconsiderada, nem amor pelo perigo, nem apetite pelo espantoso. É a ciência de distinguir o que é o mal do que não é. Assim, com a educação apropriada, mulheres também seriam treinadas para serem corajosas e virtuosas, praticando a resistência às dificuldades, aprendendo a não temer a morte, a não se abater aos obstáculos no caminho, a evitar o excesso e honrar a igualdade e a fazer o bem. Os argumentos de Rufo chegam a ser óbvios, embora ainda sejam necessários de serem expostos até hoje, para que as mulheres filósofas sejam conhecidas, reconhecidas e estimuladas a seguir o caminho da virtude. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo.